Ronaldo pode obrigar Cruzeiro a recomprar SAF. Leia o contrato. A publicação do contrato já é uma novidade, certo, Capello? Certo, Barreto. Só para a gente ter essa linha cronológica e situar bem o torcedor, o Ronaldo e o Cruzeiro eles anunciaram em 18 de dezembro o que a gente chamou na época de um pré-acordo, né? Em termos mais técnicos, era uma binding offer, uma oferta vinculante, que foi o primeiro acordo feito entre Ronaldo e Cruzeiro. Essa reportagem que eu trago hoje no GE é exatamente este documento, com todas as condições que foram expostas naquele momento. A gente vai entrar na minúcia aqui, no detalhe de cada uma delas, para o torcedor entender quais são essas condições. Dali em diante, avança a negociação, o Ronaldo e o Cruzeiro continuam a negociar questões mais específicas. O Ronaldo apresentou novas condições da semana passada, ele também quer os CTs, ele quer assumir parte da dívida tributária mediante essa transferência das tocas da Raposa. Então, essa negociação ela avança, mas o ponto que o torcedor ainda não conhecia, e está aparecendo na tela agora, a gente vai explicar, é justamente qual foi esse acordo que foi assinado em dezembro do ano passado, faz 3 meses, né? Quando a gente analisa parte a parte, Barreto, fica muito claro como esse acordo ele foi feito em benefício do Ronaldo e com muito pouco benefício para quem está vendendo o futebol, a Associação Civil Sem Fins Lucrativos Cruzeiro Esporte Clube. Então, tem uma questão de investimentos. A gente já contou aqui na semana passada que aqueles 400 milhões de reais que tinham sido prometidos pela XP Investimentos em comunicado ao mercado, eles não eram verdadeiros. Existe uma mecânica. O Ronaldo ele tem a obrigação de aportar, sim, 50 milhões de reais e os outros 350 milhões viriam por meio do que eles chamam nesse contrato de receitas incrementais. Ou seja, eles pegam uma média das receitas do Cruzeiro de 2017 a 2021 e se o clube bate aquela média, tudo certo. Se ele ultrapassa, esse valor excedente é entendido como esse investimento, que está tecnicamente errado, feito pelo Ronaldo. E se ficar abaixo, aí o Ronaldo precisa aportar um valor do bolso. A gente já explicou isso aqui na semana passada. Só que o contrato mostra para a gente que mesmo esse aporte, caso a receita esteja baixa, mesmo esse aporte não tem nenhum tipo de obrigação, porque o Ronaldo, segundo esse acordo fechado em dezembro, ele ainda tem a opção de, eu tenho que aportar 50 milhões de reais porque a receita não chegou, em vez de colocar o dinheiro, eu devolvo um percentual para a associação. Então, daqui em diante a gente precisa tratar com muita clareza o valor que está sendo investido no Cruzeiro. São 50 milhões de reais, ponto. Os outros 350 milhões, se você interpretar como receitas, é algo que tecnicamente não se sustenta, e se você interpretar como o Ronaldo vai ter que colocar porque não cumpriu a meta, ainda assim ele tem uma opção para não colocar esse dinheiro. A consequência prática disso para o torcedor é contratações de jogadores nesse primeiro instante, esquece. Aquilo que está acontecendo no Botafogo com o John Textor, que está aportando 400 milhões de reais de fato, de romper a multa, pagar a multa contratual para contratar o Luiz Castro, técnico, para contratar jogadores, isso que acontece com o Botafogo não acontecerá com o Cruzeiro exatamente por esse motivo, porque não tem esse investimento sendo feito na largada. E aí tem outras questões do contrato, me diga aí se eu estou falando muito, se vocês querem seguir por outro caminho. Não, você tem que falar mais. Eu tenho uma dúvida fundamental, que eu considero fundamental, pelo menos para tirar com você. Mas antes quero ouvir do Rogério reação no clube e na torcida. Rogério, desde que começou a surgir esse noticiário sobre as exigências do Ronaldo, havia um movimento de crítica no sentido de que a indicação que todos tínhamos é de que o valor era esse, agora confirmado pelo Capello, né? Então, como é que repercute a confirmação dessa notícia? Olha, Barreto, durante um bom tempo, durante vários meses, a impressão era de que clube e empresa, né, no caso a associação e a SAF do Ronaldo, que o Ronaldo já está trabalhando, estariam caminhando juntos. Agora, dos tempos para cá, teve essa divisão. Alguns conselheiros de um lado, o Ronaldo, a investidora que indicou o Ronaldo e o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, do outro lado. A torcida, nessa guerra de narrativas, nessa briga dos dois lados, está apoiando o Ronaldo, porque o clube está indo melhor. Os salários pararam de ficar atrasados, o time está rendendo mais, avançou 2 fases na Copa do Brasil, está na semifinal do Campeonato Mineiro e na bica para chegar à final. A torcida está do lado do Ronaldo. Mas como explicou aí o Capello, a questão é muito complexa, né? É um cavalo de pau que o Ronaldo está tentando dar num transatlântico,
que é o Cruzeiro. E aí, Barreto, eu não sei, escutando aí o Capello e todos os amigos que falam sobre esse assunto, mais especialistas do que a gente na área econômica, se não foi um negócio do tipo, é o que eu tenho, é pegar ou largar. Aquela frase que todo mundo um dia já escutou, né? Ou oferecendo ou recebendo uma oferta que não seja tão positiva. Você está numa situação ruim, a pessoa fala, o que eu tenho é isso aqui, se quiser é isso. Então não sei se o Ronaldo também, com o seu grupo, oferece uma lista de exigências, porque sabe que o Cruzeiro está numa situação muito fragilizada com uma dívida de 1 bilhão. Então, você antecipou a pergunta que eu queria fazer para o Capello, e depois eu passo aqui para o Irlan e para o Milton para eles entrarem no papo. O Cruzeiro tinha outra maneira de sentar para conversar com o Ronaldo, Capello? Porque eu acho que aí, para passar pelo crivo do torcedor e até do conselheiro, né, para criticar ou não o acordo que foi feito, você já jogou um parâmetro importante aí. O Botafogo fez um acordo muito melhor, né? Agora, a dúvida é, o Cruzeiro, com o volume de dívida que tinha, com a urgência de pagamento dessas dívidas, que é algo que você sempre pontua quando fala com a gente. Não é só que o Cruzeiro deve muito, ele deve muito em dívidas de curto prazo, né? Vai ter que desembolsar dinheiro para pagar daqui a pouco. Diante de toda essa situação, o Cruzeiro tinha alguma outra maneira de sentar na mesa e dizer, não, pera aí, Ronaldo, vamos melhorar esse investimento aí, ou estava na base do pegar ou largar, como disse o Rogério? A situação do Cruzeiro é evidentemente catastrófica. Eu ia usar a palavra delicada, mas delicada é um adjetivo suave demais para a situação do Cruzeiro. A situação é catastrófica, sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que nesta negociação o Cruzeiro ele contratou a XP Investimentos para representá-lo como assessora técnica, então ela foi ao mercado buscar propostas e ela teve 2 propostas concretas. A proposta do Ronaldo não foi a única. Havia uma segunda proposta cuja circunstância, os valores, as condições não foram sequer mostrados aos donos de fato do Cruzeiro, que são os associados. Então tem esse ponto da conversa que ainda precisa ser muito melhor esclarecido pelas partes envolvidas. Havia uma segunda proposta, ela tinha valores de investimento que eram maiores. Esses valores, quais eram as circunstâncias para colocar dentro da SAF? Eram as mesmas do Ronaldo? A proposta ela foi descartada e excluída do Ronaldo, por quê? Então, alternativa havia. E aí a gente volta um pouco ao contrato para contar mais detalhes do que foi assinado lá em dezembro. Repito, esse acordo ele foi assinado em dezembro, é uma oferta vinculante, ou seja, ela gera obrigações entre Cruzeiro e Ronaldo, e dali em diante é lógico que eles ainda precisam avançar na negociação de algumas questões, mas aquelas foram as condições que o Ronaldo apresentou e que o Cruzeiro, com recomendação da XP Investimentos, aceitou, tá? Naquele momento, o Cruzeiro não tinha, e nenhuma das partes, na verdade, tinha, a visão de como solucionar o passivo do clube. O que está escrito nesse contrato é que a Associação Civil precisaria vender os seus imóveis, e eles listam 3 imóveis no contrato, então eles estão falando da sede no Barro Preto, da sede administrativa no Barro Preto e também da sede campestre. Todos eles são imóveis de bastante valor e muito bem localizados em Belo Horizonte. A associação precisaria vender isso e, além disso, envidar os seus esforços para liquidar o passivo do Cruzeiro da maneira mais célere possível. Essas são as palavras que estão no contrato. Caso, depois de 12 meses, o Ronaldo entender que não foram tomados esses esforços, que o Cruzeiro não fez suficiente para resolver esse passivo, ele pode obrigar a associação a recomprar a SAF dele pelo mesmo valor que ele colocou, até restabelecer o estado anterior da entrada dele no Cruzeiro. Então, esses são só 2 pontos desse contrato. Quando você vai vendo o resto, todas as cláusulas elas são feitas para proteger os interesses do Ronaldo e não tem nenhuma contrapartida do outro lado. Olha, essas condições aqui, se o Ronaldo não atender, a associação pode recomprar ou ela pode suspender o negócio. Tudo foi feito nesse contrato de maneira a privilegiar o Ronaldo. A gente pode entrar numa parte opinativa depois. Eu já vou entrar nela agora. Eu não vejo nenhum problema do ponto de vista do Ronaldo, tá? Também o Ronaldo é um empresário, ele está comprando um clube, ele está fazendo um negócio. Ele apresentou as negociações dele, as condições dele, e o Cruzeiro aceitou. Essa história ela fica muito difícil quando a gente vai entender o papel da XP Investimentos, que era uma empresa contratada pela associação para vender. E também o papel do Sérgio Santos Rodrigues, né? E quando eu falo da XP, vamos dar nome. É o Pedro Mesquita, o diretor da empresa, que durante todo esse período apareceu para explicar o negócio ao torcedor, diz que está revolucionando o futebol brasileiro. E quando a gente vai ver o negócio que eles fecharam para a associação,
não faz sentido, né? Se você calça os sapatos da associação, é um negócio que é totalmente desequilibrado. Está aparecendo na tela agora os itens que estão sendo exigidos. Todas essas exigências são feitas de maneira a proteger os interesses do Ronaldo. Então, visto que havia uma segunda proposta na mesa, visto que a XP foi contratada pela associação e que o contrato, de maneira geral, ele é leonino em relação aos interesses da associação, a gente fica na dúvida de se esse foi o melhor negócio possível, pensando do ponto de vista da associação. Irlan? Vamos lá. Peraí, Milton chamou, então vou passar para ele primeiro. Não, desculpa, não sabia que você ia convocar a gente, mas eu queria só fazer uma pergunta para o Capello. Eu já devo ter lido isso, ele já deve ter escrito sobre isso, enfim, mas é tanta coisa que eu não me lembro realmente. Em algum momento, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro já aprovou esse contrato, já analisou esse contrato, até aquele vazamento que a gente teve 10, 15 dias atrás, ou ainda não? O Conselho Deliberativo, né, a Assembleia Geral do Cruzeiro, a parte política do Cruzeiro, aprovou a venda de 90% da SAF para o Ronaldo. E isso foi feito lá em dezembro, antes de assinar esse acordo. O que eu ouço de todas as pessoas envolvidas ali, tanto associados quanto até pessoas da diretoria do Sérgio Santos Rodrigues, é que ninguém soube dessas condições. Que isso foi assinado pelo Sérgio por recomendação da XP e que eles não tiveram acesso a isso. Ali começou um processo de 120 dias, um prazo de 4 meses em que essas condições tinham que avançar para, enfim, assinar os documentos definitivos. Só nesse interim, as pessoas tiveram acesso a essas informações, ficaram insatisfeitas, mas não vazaram, não fizeram nada. Na semana passada, quando o Ronaldo apresenta novas condições, então ele quer pegar esse acordo e tornar esse acordo ainda mais benéfico para o negócio que ele está montando. Ele está dizendo, olha, tem uma dívida tributária aqui que me ameaça, tem que resolver, eu me disponho a pagar essa dívida, só que o centro de treinamento tem que passar para a SAF, algo que esse contrato não previa. Essas novas condições vão ter que ser aceitas novamente pela parte política do Cruzeiro. E aí, conselheiros associados, uma parte do Cruzeiro, dessa associação, não estamos falando da torcida, uma parte dessa entidade ficou insatisfeita e aí começaram os confrontos públicos, né? Primeiro uma carta publicada pelo Conselho Deliberativo, uma resposta do Ronaldo, agora, evidentemente, alguém me vazou esse contrato e tem um interesse nisso, eu sei disso, o torcedor também sabe. Então agora, só agora, por causa desse confronto político, é que está sendo dada transparência a esse acordo, a gente começa a entender quais são as circunstâncias disso. Mais uma vez, minha opinião, deveria ter sido feito há muito tempo com transparência lá atrás. Primeiro tinha que ter debatido adequadamente na parte interna do clube, com associados e com conselheiros. Mas tem risco de vazar. Vocês estão vendendo o futebol do clube, então tem que ter transparência. Segundo, não tinha que ter mentira, que é uma parte que me incomoda bastante. Quando a XP vai ao mercado e diz que tem 400 milhões de reais em investimentos e esses 400 milhões não existem, não é verdade, isso também é um problema bastante grave. E agora, essa negociação vai continuar, vai seguir, logicamente, em clima de guerrilha, de parte a parte, porque é uma negociação bastante dura, a gente vai ver o que vai acontecer. Irlan, eu vou ter que fazer um pouquinho mais de suspense para te ouvir, porque eu preciso ouvir o Rogério sobre essa parte, né? Entender como é que esse tipo de questionamento tem sido feito aí dentro do clube, Rogério. Não, eu só queria acrescentar 2 datas ao calendário da treta aí, né, Barreto? Porque no dia 4 de abril, agora aí, em breve, os conselheiros vão discutir as novas exigências feitas pelo Ronaldo, citado pelo Capello, né? A cessão dos 2 centros de treinamento do Cruzeiro, o do profissional e da base, as chamadas tocas, né? A toca 1 e a toca 2, e também a possibilidade do Cruzeiro negociar sua dívida de forma judicial ou extrajudicial. Isso no dia 4 de abril, reunião dos conselheiros. Dizem até que o Ronaldo estará presente para ajudar também a clarear essa situação. E no dia 18 de abril, aí o Ronaldo tem esse prazo para assinar ou não o contrato definitivo da SAF, só acrescentando essas 2 datas.